E falando em cálculo, vamos falar um pouquinho sobre o balanço de massa. O balanço de massa genérico diz que o que entra menos o que sai é igual ao que acúmulo. Mas eu falei para vocês que a gente não tem acúmulo porque a gente está trabalhando com um regime permanente. O balanço de massa global, então, vai considerar que as correntes que entram, que é o G0 mais o L1, vai ser igual às correntes que saem, G1 mais L0. E o balanço de massa de componente, a gente só precisa acrescentar a multiplicação da fração. Então, se a gente está falando de gás, a gente vai acrescentar a fração Y com índice 0. E se a gente está falando do líquido, a gente vai acrescentar o X com índice 1. Nesse caso, o líquido, de novo, X com índice 0. E aqui, como é gás, a fração é do Y, o índice 1. Então, sempre vai ser a fração correspondente ao meio, então se é gás é Y, com o seu índice igual, e se for líquido é X, com o índice igual. Essa fração ela é sempre do soluto. Essa fração vai representar a quantidade de soluto naquele meio. E eu já gostaria de ressaltar uma coisa importante. A soma dessas duas frações aqui não é 1, porque a gente está falando de correntes diferentes. Então, nesse caso, a gente não vai ter uma comparação para somar a quantidade de fração para dar 1, não. Porque a gente vai estar calculando somente a fração do soluto naquela corrente. Existe também mais uma alternativa para a gente fazer o balanço de massa, que é o que a gente chama do balanço de massa da teoria dos dois filmes. Então, aquele desenho que eu fiz para vocês, considerando que a gente tem uma gotícula, né, e que a gente corta no meio, aqui a gente tem o líquido, aqui a gente tem o gás, para fazer o gás passando para o líquido, a gente vai fazer como se fosse esse sistema uma grande gota. Então, a gente vai somar todas essas gotas, separar o líquido para um lado, o gás para o outro e fazer a teoria do filme. Então, quer dizer que a gente vai ter o soluto passando da parte do gás para o líquido. Essa quantidade eu estou denominando de P, que é a quantidade de soluto que sai do gás para ir para o líquido. Assim, se a gente for fazer o balanço de massa somente na parte gasosa, a gente vai falar como se a gente tivesse aqui no meio um filme e aqui passando o soluto P. Então, o que entra? Entra o G0. O que sai? Sai essa quantidade P de soluto mais o gás que está saindo em cima. O mesmo raciocínio a gente vai ter se a gente fizer o balanço de massa no líquido. O que entra? Entra L1 e entra o P. L1 mais P e sai o L0. Então, eu estou dizendo que a quantidade de água que entra mais a quantidade de soluto que ele recebe é igual à quantidade de líquido que vai sair. Esse G0, tanto como G1, é uma mistura de gás com soluto. O L1 e o L0 é uma mistura de gás com soluto. O L1 pode ser puro, mas é sempre o líquido com soluto. Esse P é somente o soluto, então a gente não tem o gás penetrando no líquido, é apenas o soluto. Isso aqui é uma quantidade de soluto a ser transferida. A fração dele sempre vai ser 1. Por isso que quando a gente faz o balanço de massa para cada componente, é só a gente multiplicar, nesse caso, pelas frações. No caso do gás, a fração é o Y, então Y0 e Y1. Lembrando que aqui não tem fração, porque a fração é sempre 1. E no balanço de massa do líquido vai ser o X1 e o X0. Lembrando que aqui no P não tem fração, porque ela é sempre 1. Para a gente poder entender como é que funciona essa transferência, a gente precisa conhecer o equilíbrio termodinâmico do líquido e do gás. Assim como a gente precisou conhecer esse equilíbrio termodinâmico para trabalhar na destilação, a gente precisa conhecer para trabalhar na absorção. A gente fez, pelas constantes de Antoine, os gráficos de composição por composição, que a gente tinha o X e o Y. Então, a gente tinha um gráfico assim e um gráfico assim. A gente viu que esse aqui era para o composto mais volátil e esse aqui para o composto menos volátil. Quando a gente trabalhava o método de McCabe-Tilly, a gente trabalhava com o componente mais volátil. Agora, na absorção, a gente vai trabalhar com o componente menos volátil. Então, é esse equilíbrio aqui que a gente precisa entender. Como eu falei para vocês, é o gráfico de composição por composição, nós vamos considerar a parte do soluto, a parte do componente menos volátil.
Existem três coisas que influenciam no processo de absorção, que é a temperatura, a pressão e a composição do líquido na entrada. Então, quanto menor a quantidade de soluto na entrada do líquido, maior vai ser a minha absorção. Mas como eu falei para vocês, tem vezes que essa corrente ela vem recuperada, então a gente tem um pouquinho desse soluto na fase líquida, tá bom? Ela vai indicar para a gente, o estudo que a gente vai fazer nesse gráfico é entre dois valores de x. Então, a gente tem o valor de x1, que é o valor com a menor concentração de soluto, que ele pode ser zero, até o valor de x0, que é a quantidade que foi dissolvida na coluna do líquido. Então, nosso sistema de operação vai sempre andar entre esses dois pontos. A pressão ela não é constante durante todo o sistema, então a gente teria uma variação nessa curva ao longo do tempo. Para cada pressão, a gente tem uma curva. Então, essa aqui para uma pressão, essa daqui para outra, essa daqui para outra. Só que essa faixa que a gente vai trabalhar, lá que é de x1 até x0, é uma faixa pequenininha aqui no começo. E ela varia muito pouco com a variação de pressão, ainda mais com a queda que a gente tem, que é somente de 25 milímetros de Hg. Então, a gente pode trabalhar com uma curva só, se a gente estiver falando do mesmo sistema. Mas se a gente for trabalhar num outro local, por exemplo, eu faço uma calibração aqui para a cidade de São Paulo, e eu vou lá para Santos, eu preciso fazer uma nova curva de calibração, uma nova curva XY. Tá bom? É que se a gente está no mesmo sistema, no mesmo lugar, a gente não mudou, como a gente está trabalhando num pedacinho pequenininho aqui e a variação de pressão é muito pequena, a gente pode considerar essa curva praticamente constante. Uma outra coisa que varia é a temperatura. Um processo de absorção, ele é um processo que libera calor, então a gente teria uma variação de temperatura no meio. Uma maneira da gente considerar a temperatura constante é ter uma quantidade de líquido bastante grande. Então, se a gente tem bastante líquido, uma vazão muito maior de líquido do que de gás, a gente consegue fazer com que essa temperatura fique constante, porque a transferência vai ser pequena em relação à quantidade, a fração x0 vai ser pequena. Outra coisa importante, quando a gente trabalha com uma curva de equilíbrio, a gente precisaria ter essa curva mais próxima da linearidade. E nós vimos que ela é uma curva, né? Mas a gente também viu, quando a gente trabalhou com destilação, que a gente tem diferentes tipos de curva. Nós temos aquelas curvas gordinhas e temos aquelas curvas mais magrinhas, que estão mais perto da reta 1 para 1. Quanto mais linear for nessa curva, melhor as contas que nós vamos conseguir fazer. Nós estudamos na lei de Henry, lá em transferência de massa, que essa lei é aplicada para soluções diluídas. Isso é, quando a gente tem uma quantidade pequena de gás, de soluto diluído no gás ou no líquido. Essa lei, ela se aplica quando a gente tem um método de diluído, uma solução diluída. Se a gente for juntar a nossa necessidade de trabalhar numa linearidade com a lei de Henry, que ela diz que essa relação é uma relação linear, a gente consegue fazer com que a lei de Henry seja aplicada numa faixa pequenininha aqui embaixo. Então, se a gente for olhar somente para essa parte do gráfico aqui, a gente pode falar que a gente está olhando para uma reta. Entretanto, isso não acontece em todos os sistemas. Por exemplo, se a gente tem um soluto que ele é pouco solúvel no líquido, a gente não consegue identificar essa reta, ela é uma curva muito íngreme, como por exemplo no caso do CO2. É muito difícil a gente manter o CO2 num líquido. Como é que a gente faz para manter? A gente precisa aumentar muito a pressão do sistema para que fique preso no líquido e diminuir muito a temperatura. Já no caso da amônia, ela tem uma facilidade de ficar diluída no meio. Então, a gente tem uma curva bem aberta. Quanto mais aberta for essa curva, maior vai ser a linearidade que a gente tem e maior a faixa que a gente pode trabalhar. Então, aqui, a lei de Henry, ela se aplica para uma parcela muito pequena do nosso sistema. Já no caso da amônia, a gente pode trabalhar com uma parcela muito maior e trabalhar com essa linearidade.